O que é vitrectomia com lensectomia? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Retina e Vítreo, que é o local mais completo sobre retina de todo o YouTube. Já aproveite para deixar o like, inscrever-se no canal e também comentários sobre a área da oftalmologia. Dependendo da sua pergunta, nós podemos até respondê-la em um vídeo, e este é o caso de hoje. Nós vamos responder a pergunta de um seguidor que refere que teve um traumatismo no olho, bateu alguma coisa no olho dele e por causa disso ele acabou desenvolvendo uma catarata. E para operar esta catarata, então, foi indicada uma lensectomia e não a cirurgia tradicional de catarata, que é a facoemulsificação. O que isto quer dizer? Esta pergunta é muito interessante porque ela aborda uma técnica não tão convencional de realização da cirurgia de catarata, que é a lensectomia. Geralmente, quando nós vamos operar a catarata, nós fazemos a facoemulsificação, que é a técnica tradicional dos tempos modernos para resolver o problema da catarata. Nós já temos um vídeo bem recente e completo chamado Como é a cirurgia da catarata, onde explicamos em detalhe como é feita a facoemulsificação. Mas para resumir então, catarata é quando o nosso cristalino, que é a lente natural do olho, acaba ficando opaca. Atualmente, para realizar a cirurgia, a chamada facoemulsificação, nós realizamos um pequeno cortezinho na córnea, cerca de 2,5 mm, entramos com o facoemulsificador, aspiramos o cristalino e no local dele implantamos a lente intraocular. Isto é feito nas situações de uma catarata senil, uma catarata mais tradicional. Já no caso do trauma, podem haver outros problemas. Um dos mais comuns é o cristalino estar luxado ou subluxado. O que é isto? Além de estar opaco, além de estar com catarata, o cristalino pode estar solto dentro do olho, seja um pouquinho deslocado ou até mesmo totalmente solto lá dentro da cavidade vítrea. Então, com a facoemulsificação que nós abordamos pela parte anterior do olho, não vai ser possível provavelmente resolver este problema. E o que seria então a vitrectomia com lensectomia? Diferente da facoemulsificação, onde nós entramos próximo à córnea, que é a parte anterior do olho, para fazer a vitrectomia nós entramos na pars plana, que é um pouco atrás, cerca de 3,5 mm atrás do limbo, que é essa parte entre o branco e o colorido. E ali nesta porção chamada pars plana, então nós vamos entrar com o vitreófago, que é uma sonda bastante fina e que, como vocês podem ver, vai abordar o cristalino por trás. Ou seja, não vai ser uma cirurgia onde nós vamos abordar o cristalino de frente para trás, mas sim de trás para frente. Só que antes de remover o cristalino, nós geralmente temos que fazer uma vitrectomia, porque a parte posterior do olho, a cavidade vítrea, é preenchida pelo gel vítreo, ou seja, existe uma gelatina aqui atrás. Diferentemente da parte anterior, que é preenchida por líquido, e este fato de ser preenchido por líquido pelo humor aquoso facilita a cirurgia, porque nós podemos entrar já fazendo as manobras necessárias. Já aqui por trás, antes de abordar o cristalino, nós precisamos fazer uma vitrectomia. Seja uma vitrectomia completa, na maioria dos casos, ou até pode ser feita uma vitrectomia anterior. Isto porque, se nós tentarmos aspirar o cristalino ou qualquer outra coisa, até como sangue, por exemplo, simplesmente aspirando, nós vamos acabar puxando o vítreo. E como o vítreo é todo conectado e também é conectado à retina, nós podemos com isto rasgar e descolar a retina. Então, com o vitreófago, que tem uma ponteirinha que vai fazendo pequenos cortes, nós conseguimos remover o vítreo sem tracionar a retina. E depois que existir espaço, então, já de líquido que é infundido durante a cirurgia e não existindo mais a gelatina próxima ao cristalino, nós com o próprio vitreófago vamos abordar o cristalino, removendo uma parte da cápsula posterior e aspirando o cristalino de trás para frente. E nos casos onde o cristalino então pode estar subluxado, é claro que existem outras alternativas, mas esta é uma alternativa bastante tradicional para a situação onde o cristalino está subluxado. Com esta abordagem posterior, se o cristalino acabar deslocando, com a própria vitrectomia e com a lensectomia nós vamos conseguir removê-lo. Por outro lado, se estivermos, por exemplo, tentando fazer uma facoemulsificação e o cristalino deslocar lá para trás,
nós vamos ter que mudar o plano e partir da facoemulsificação para a vitrectomia. Nós vamos também ter que remover o vítreo para poder remover o cristalino. Então, em situações mais complicadas, como por exemplo o trauma, pode ser optado sim pela lensectomia via pars plana, ou seja, é feita a vitrectomia, a remoção da gelatina do olho, juntamente com a remoção do cristalino, que é a lensectomia, utilizando-se então o vitreófago e não o facoemulsificador. Em algumas situações onde a catarata é mais dura e não for possível aspirar a catarata apenas com o vitreófago, também podemos utilizar o facoemulsificador, aí muitas vezes ele é chamado de facofragmentador, de posterior para anterior. Então, depois de ter feito a vitrectomia, se o cristalino estiver duro ou até muitas vezes solto, mesmo que duro, solto lá dentro da cavidade vítreo, que é luxado, nós podemos, com a ponteira do facoemulsificador, também aspirar este cristalino. Por quê? Porque como o facoemulsificador tem um poder maior de dissolver o cristalino através do ultrassom, em algumas situações de cataratas duras, onde não é possível aspirar o cristalino com o vitreófago, então mesmo com esta abordagem posterior, nós podemos entrar com a sonda do facoemulsificador para remover a catarata. É claro que esta cirurgia é um pouco mais complexa, não é uma abordagem tão simples, apesar de que a facoemulsificação também não é simples, mas ela é mais corriqueira. A lensectomia não é utilizada de forma tão comum, mas pode ser importante para a resolução de alguns casos. De qualquer forma, se você tiver alguma dúvida, é muito importante conversar direitinho com o médico e optarem pela melhor solução possível. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vítreo.